Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Vamos aqui dar continuidade ao nosso assunto. Nós falamos bastante dos Estados Unidos, agora vamos focar um pouquinho no Canadá, ok? Lembrando que agora nossas aulas, pelo período da tarde, nós iremos para as aulas online, então eu espero a participação de vocês não só aqui nessa aula em vídeo, mas quando nós estivermos ao vivo também. Lembrando que quando vocês forem para a aula ao vivo, eu quero todo mundo fardado, ok? Vamos lá. Falar sobre o Canadá é algo completamente diferente e muito prazeroso. Por quê? Como eu grifei aqui para vocês, o Canadá ele é o segundo maior país do mundo. Essa é uma informação que poucas pessoas sabem, e quando a gente fala sobre o Canadá, é muito difícil a gente ter algumas referências sobre esse país. E tenho certeza que eu vou pedir referências para vocês na nossa aula de logo mais, ok? O que a gente conhece do Canadá? Como o Canadá é o segundo maior país do mundo, a gente não fala tanto nele. A gente fala dos Estados Unidos, do Japão, da China, dos tigres asiáticos, da Europa inteira, da Rússia, mas nós não falamos do Canadá. Bom, vamos lá. O Canadá, ele é o segundo maior país do mundo, uma extensão territorial imensa. Ele está no extremo norte da América, ok? Então ele está acima dos Estados Unidos, está ao norte do Oceano Glacial Ártico e ao leste do Oceano Atlântico e a oeste do Oceano Pacífico. Ok? Então vamos lá para a formação territorial e população canadense. Vocês vão perceber que é um contexto bastante interessante e muito diferente se você for comparar aos outros países, principalmente aqui no nosso Brasil, ok? Vamos lá, a leitura comigo. O Canadá foi uma colônia de povoamento com características semelhantes à dos Estados Unidos. Isso aqui é uma informação primordial, ok? Pois recebeu imigrantes que também fugiram de perseguições religiosas e políticas na França. Quando ele fala característica semelhante dos Estados Unidos, ele dá a entender que a colonização no país do Canadá não foi uma colonização de exploração, que é o que nós tivemos aqui na América Latina, e sim uma colonização de povoamento, igual os Estados Unidos tiveram. Como em outras regiões da América anglo-saxônica, o território canadense sofreu forte disputa entre franceses e ingleses. Esses aqui vão brigar, viu? Vejam lá para seguir sobre a população, sobre a ocupação territorial do Canadá. Então funcionava dessa seguinte forma. Aqui no comecinho os espanhóis até tentavam fazer uma graça, chegaram aqui no território, mas logo depois eles foram expulsos de uma forma tão irrelevante que a gente nem vai trazer nessa aula. E nós temos a disputa pelo território e pela colonização, os ingleses e os franceses, ok? Vamos continuar. A expansão territorial dos colonos canadenses enfrentou um grave problema com a derrota da França na Guerra dos Sete Anos. Você já deve ter visto história ou ainda irão ver. Com isso, foi estabelecido um tratado entre a França e a Inglaterra para oficializar a dominação inglesa em todo o território anteriormente ocupado pelos franceses. Bom, gente, o que acontece aqui? Ambos os países estavam depois das grandes navegações, estavam espalhando o seu império, o seu território, a sua influência e a sua colonização. Então eles estavam em busca de territórios. Então eles sempre estavam disputando territórios para ter mais colônias para produzir e assim lucrar mais na questão do capitalismo, ok? Isso aqui não aconteceu só no Canadá, aconteceu em vários locais. E não só entre esses dois países, como vários. Mas vamos focar aqui no Canadá. Então,
a França, durante essa aula e durante essa história, ela sempre teve um passo atrás da Inglaterra. A Inglaterra, até a Primeira Guerra Mundial, era o país do mundo, era a referência no mundo em termos econômicos. Então, a França estava sofrendo alguns problemas e perdeu uma guerra, então ela enfraqueceu o seu poder. Então, como ela enfraqueceu o seu poder, a Inglaterra viu isso como uma oportunidade, fizeram alguns tratados para, na base da conversa, esse território que era francês se tornar totalmente inglês, ok? Só que havia uma oposição muito forte entre esses dois, não só na questão econômica e na disputa territorial, mas na questão religiosa, ok? Porque os franceses são católicos e os ingleses são protestantes. Então isso traz uma polarização muito grande e que é o que a gente consegue ver até os dias atuais no Canadá. Uma parte do Canadá que foi majoritariamente colonizada pelos ingleses, eles são protestantes, e a parte que foi mais colonizada pelos franceses, eles são canadenses. Então eles têm essas diferenças religiosas que se sustentaram até os dias atuais. E na época isso era muito forte e fazia com que essas duas partes tivessem bastante separadas em questão de ideologia, ok? Vamos lá. A polarização que eu acabei de falar, evidente na ocupação inglesa da região que hoje corresponde à província de Ontário, e da francesa, que corresponde à porção sul da atual província de Quebec, ok? Então, essa divisão fez com que esses territórios eles continuassem divididos. Tranquilo? Vamos continuar a leitura. Em consequência dessas rivalidades internas, os colonos canadenses, ou seja, a população mesmo do Canadá, não conseguia se impor frente à dominação inglesa. Ou seja, a população que era natural do Canadá, sem ser os colonizadores ingleses ou franceses, eles estavam no meio de duas grandes potências, eles não tinham força para se impor e conseguir a sua independência. E como forma de eliminar os constantes conflitos, ou seja, a briguinha entre ingleses e franceses, um ato britânico, em 1867, uniu os dois territórios em uma única federação, sob o nome Canadá. Ok? Então, resumindo a história para vocês, a população canadense ela meio que foi obrigada a escolher um lado, porque, como dito no começo da aula, essa não era uma colonização de exploração. O que significa isso, galera? Significa que a população que estava sendo colonizada, ou seja, os canadenses mesmos, eles não eram escravos. Apesar de eles serem colonizados, que nem foram no Brasil eles eram escravos, mas no Canadá não. Então eles tinham uma certa autonomia comercial, econômica, e pela sua quantidade de população, dessa população ser importante, até mesmo para que os ingleses não perdessem essa população para os franceses, eles meio que se uniram. E eles se uniram para que essa polarização entre ingleses e franceses terminassem e eles chegassem a algum acordo para que os ingleses e os canadenses começassem a ter uma relação ali sem que os franceses estivessem na mesma mesa, na mesma conversa, no mesmo território, ok? Isso elevou a colônia à categoria de domínio inglês. Então aqui os ingleses, com esse apoio da população canadense, já está um passo muito à frente dos franceses na ocupação desse território. Organizado politicamente como uma monarquia parlamentarista, que tinha como chefe de Estado a rainha inglesa. Isso aqui lá no Canadá, viu? O chefe de Estado era a rainha inglesa.
responsável por indicar representante local. Então a rainha inglesa, ela delegava quem ia ser o chefe de estado, quem ia ser o governador, quem ia ser o ministro, quem que ia formar o parlamento. Então ela mandava tudo de longe, ela só delegava cargos, ok? Então com isso, unindo essas forças, entre aspas, os franceses perderam grande parte do território e influência e o domínio inglês tomou força. E a partir desse domínio inglês tomar força, o Canadá ele conseguiu ampliar a sua autonomia. Claro, eles ganharam a confiança dos ingleses que ajudaram a acabar com essa briguinha entre ingleses e os franceses estavam fora. Ok? Vamos lá. Ainda hoje, o Canadá continua membro da Commonwealth, que é uma comunidade britânica das nações, o que torna uma democracia parlamentar e uma monarquia constitucional. Isso é importante. Nos termos da Constituição, que é o que são as leis de hoje, a rainha do Reino Unido, ela é chefe de Estado, representada pelo país do governador geral do Canadá, que é nomeado pela coroa inglesa proposta pelo primeiro-ministro canadense. O que significa essa salada toda? Significa que até os dias de hoje, olha, estamos falando aqui de 1867 até os dias atuais. Aqui, pronto. Então significa que até os dias de hoje a relação política do Canadá com a Inglaterra é muito próxima. Eles fazem parte do mesmo bloco em questões comerciais e políticas, e eles ainda têm essa questão colonial da política em termos de parlamento, chefe de Estado, entre outras coisas. O Canadá ele conseguiu se tornar completamente independente somente em 1926. Então é completamente recente, se for imaginar o Brasil, por exemplo, e vários outros países no mundo, e ainda assim estamos falando aqui do segundo maior país do mundo. Então veja que as coisas aconteceram devagar, tardiamente no Canadá, mas isso não impediu do Canadá se tornar um país completamente desenvolvido, ok? Esse desenvolvimento do Canadá muito se traz graças à sua colonização de povoamento. Por quê? Porque a sua população, por não ser escravizada, ela conseguia produzir bastante. Ou seja, mesmo ela sendo colonizada, ela tinha uma autonomia financeira muito forte. Então sua população, ela conseguia produzir e gerar renda para ela mesma. Gerar renda para ela mesma, aumentar o capitalismo e assim todo mundo saia ganhando. O Canadá, ele tinha um comércio interno muito forte e claro, esse comércio interno muito forte, quem lucrava bastante com ele era a Inglaterra que estava colonizando, ok? Vamos lá. O Canadá ele é formado por 10 províncias e 3 territórios. A capital do país é Ottawa, localizada na província de Ontário. Fica bem aqui, ó. Aí aqui a gente consegue ver nesse mapa, primeiro onde Canadá está, no mapa mundi, bem aqui, no extremo norte mesmo. E aqui a gente consegue ver aquela questão que eu falei para vocês sobre a parte que foi colonizada pelos franceses e a parte que foi colonizada pelos ingleses. No mapa, a parte verde era onde os franceses estavam, que é em Quebec. E essa parte lilás, roxinha, sei lá o que, é a parte inglesa, ok? Naquela primeira divisão que fizeram a polarização entre eles. Então, aqui a população possui 2 idiomas. Sim, no Canadá possuem 2 idiomas, o inglês e o francês, ok? Cerca de 58%, ou seja, um pouco mais da metade do país fala inglês e o restante fala francês graças ao período que a França
ainda estava lá. Então, sim, no Canadá você tem que aprender os dois idiomas. Aqui nessa parte roxa, lilás, é a galera que fala inglês, com a maioria que fala inglês. A parte verde, onde a maioria fala francês. E aqui no meio, fala os dois. Vamos lá. Nesse amplo território, a densidade demográfica do Canadá é de apenas um habitante por 4 quilômetros por quilômetros quadrados. Ou seja, são 4 habitantes por quilômetros quadrados. Então, o país Canadá, ele é o segundo maior país do mundo, mas ele é pouco povoado. Ele tem 4 pessoas para cada quilômetro quadrado no seu país. Gente, isso é muito pouco. É como você imaginar uma rua de 1 quilômetro quadrado e só ter 4 pessoas nessa rua. Então, é uma quantidade muito pouca, principalmente quando a gente fala sobre o segundo maior país do mundo. E isso se dá graças à sua localidade. Deixa eu ver só se vai falar sobre isso aqui no livro de vocês. Não. E isso se dá graças à sua posição geográfica. Por quê? O Canadá, vocês podem ver aqui no mapa, ele está no extremo norte. Significa que essa parte aqui, ó, que eu estou pintando em vermelho, já é as calotas polares. O que significa isso, professor? Que essa parte aqui do território canadense que eu estou deixando vermelha, ela é muito, muito fria. Então, grande parte do território canadense está ou em baixas temperaturas ou completamente congelado. Então, isso dificulta a fixação humana e o desenvolvimento de matérias-primas, um clima agradável para a sobrevivência, entre outros fatores. Então, graças à posição geográfica do país, mesmo sendo um país imenso, um país gigante, a sua população é pouca. Então é um país enorme, só que completamente pouco povoado, justamente por causa das suas condições climáticas. A maioria da sua população ela vive na fronteira aqui com os Estados Unidos, ó, nessa parte que eu vou marcar para vocês. Ok? Essa região ela possui uma melhor condição climática, porque está longe aqui das calotas polares, Polo Norte. Então, são os melhores locais para sobrevivência, melhores tipos de clima e a maior densidade demográfica, ou seja, aqui é onde tem a maior concentração de pessoas. Continuando. Aqui é uma cidade, um complexo industrial lá do Canadá e eles têm uma configuração muito inteligente e muito desenvolvida para eles serem um país completamente desenvolvido. Primeiro vamos falar sobre a qualidade de vida desse país e depois eu falo sobre essas lojas subterrâneas. Sim, subterrâneas. O Canadá apresenta uma excelente qualidade de vida. Resumindo aqui, a expectativa do país é de 82 anos de vida, a taxa de alfabetização desse país é de 99% e todo mundo nesse país tem acesso à rede sanitária e água potável. Então, o que isso quer dizer? Que apesar de ser um país frio, ele é um país que tem uma qualidade de vida absurda, tem uma educação absurda, tem uma estrutura básica absurda. Então, é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Ok, turma? Então, o Canadá ele é muito subestimado. Tanto é que eu iniciei a aula perguntando as referências do Canadá para vocês, e é muito difícil a gente falar sobre o Canadá e ter algo sobre o Canadá, apesar de ele ser um país
fantástico, ser um local grandioso, ok? Professor, o que, que são essas lojas subterrâneas? Olha, eles são um país tão fantástico que muitas das suas lojas, muito do seu comércio, por causa do clima do seu país, que ele é completamente frio, eles fazem um comércio, eles fazem lojas, eles fazem cidades subterrâneas, gente. Então vocês conseguem imaginar que nível de tecnologia e absurdo é esse que nós estamos tratando nessa aula? Os caras conseguem fazer uma cidade desenvolvida embaixo da terra, subterrânea. Então, isso tudo para que a economia do seu país, do seu território, ela não seja completamente prejudicada graças às suas condições climáticas, ok? Outro dado importante sobre o Canadá é que o seu crescimento vegetativo ele é muito baixo, o que significa que é insuficiente para repor a população de lá, o que vai trazer vários problemas que é o que traz para a Europa, envelhecimento da população, falta de mão de obra, entre esses fatores. E o que, que eles fazem para melhorar isso? Eles têm uma taxa de imigração muito alta. Então, eles estimulam os imigrantes a irem para o Canadá, justamente para essa questão de trabalho. Então, muitas pessoas pensam ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, e onde realmente é um local para trabalho muito bom de se viver e de se desenvolver nesse âmbito profissional é o Canadá. Eles mesmos estimulam a população a visitar esse país. Aqui falar sobre as características da economia canadense, mesmo que tenha uma forte influência até os dias de hoje na questão da dominação política da Inglaterra, a economia dos Estados Unidos, do Canadá, ela tem muito a ver com a economia dos Estados Unidos, ok? Vamos aqui. A colonização europeia implantou o trabalho livre e a distribuição de propriedades aos colonos. O que significa isso? É que na sua colonização de povoamento, eles faziam uma distribuição de terras. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil só tinha acesso à terra, à coroa portuguesa e as pessoas que eram influentes em Portugal. Então a população brasileira ela não tinha acesso à terra, ela era simplesmente escravizada e com isso ela não tinha recurso financeiro nenhum. Mas aqui no Canadá é uma outra realidade. A colonização ela deu terras para quem conseguia produzir, então a população, mesmo sendo colonizada, ela tinha o seu espaço para fazer a sua produção, se manter, conseguir produzir, ter o seu dinheiro, acumular capital. Então isso fez com que todos os setores, todos os locais, eles conseguiram ter o básico da economia, ter o básico do seu dinheiro, do seu salário, do seu sustento. E isso fez com que algumas atividades como agrícola, pecuária e o setor primário fossem bastante desenvolvidas desde sempre, que fez com que a economia de lá tivesse bastante satisfatória desde o início da sua colonização. Ok? Ok. Mais tarde, no fim do século XIX, o crescente mercado interno, que é o que eu acabei de explicar, propiciou o processo de industrialização. Então, não foi uma industrialização forçada para atender aos interesses dos países que estavam investindo lá. Não, foi um processo natural. Eles já estavam bem estabilizados e, com isso, só foi o desenvolvimento vindo de uma forma natural para que eles conseguissem dar uma alavancada na sua economia. Ok. Além dos consideráveis investimentos americanos na exploração dos recursos naturais canadenses, como madeira, petróleo, gás e recursos minerais, houve a implantação de indústrias de transformação lá no Canadá.
de carros, borrachas, alumínios, entre outras coisas. Então, vejamos a seguir esse mapa. Já estamos encerrando, viu, turma? Aqui, esses pontos são as principais indústrias do Canadá. Vocês percebam que a maioria delas aqui estão situadas próximas aos Estados Unidos. Qual é a questão da economia do Canadá e dos Estados Unidos? Os canadenses eles têm uma economia muito voltada à exportação aos americanos. Então, é uma qualidade e é um defeito. Por quê? Qual é o defeito? Que a economia deles é muito dependente dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eles têm aqueles belts que eu já expliquei para vocês na aula passada, bem aqui, ó. Então, esses belts, eles nessa proximidade com os canadenses, eles fazem bastante trocas comerciais, o que faz com que para os Estados Unidos seja ótimo ter um parceiro tão poderoso do lado e que seja dependente a ele. Para o Canadá é muito bom, porque tem uma das maiores economias do mundo, mas faz com que eles tenham um sentimento de a nossa economia, para estar bem, depende que os Estados Unidos estejam bem também. Estão compreendendo? Então essas são algumas questões que colocam uma pulga atrás da orelha dos canadenses. O maior exemplo da dependência canadense é o fato de 76% das exportações do Canadá serem absorvidas pelos Estados Unidos. Então aqui a gente vê como que eles são tão dependentes assim da economia americana. E eles têm vários destaques, um deles é a indústria de papel, entre várias outras coisas que são influenciadas graças às suas matérias-primas. Ok, turma, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido, gostado da aula, se apaixonado um pouquinho pelo Canadá. E é isso, responda as atividades que eu irei deixar na plataforma. E para a nossa aula de tarde, esteja todo mundo fardado e a gente vai matar a saudade ao vivo. Ok? Um abraço e até a próxima.